Em 1954, 22 meninos de 11 anos foram levados para um acampamento de verão em Oklahoma. Eram todos brancos, de classe média, protestantes, de famílias estáveis, perfeitamente normais, perfeitamente parecidos, e em 3 semanas estavam tentando se matar. Esse é o experimento da Caverna dos Ladrões, conduzido pelo psicólogo social Muzafer Sherif, e o que ele revelou sobre como conflitos nascem, escalam e podem ser resolvidos é tão relevante hoje quanto era há 70 anos. Talvez mais. Sherif dividiu os 22 meninos em 2 grupos aleatoriamente, 12 meninos em cada. Os grupos foram mantidos separados na primeira semana, não sabiam da existência um do outro. Cada grupo desenvolveu sua própria identidade, nomes de equipe, hierarquias, rituais, piadas internas, os Rattlers e os Eagles, 2 tribos criadas do zero em 7 dias. Na segunda semana, Sherif apresentou os grupos um ao outro e introduziu competição, jogos, disputas, com prêmios para o time vencedor e nada para o perdedor. O que aconteceu nos dias seguintes deveria ser estudo obrigatório em toda escola do mundo. No primeiro dia de competição, os insultos começaram. Xingamentos, provocações, normal para meninos de 11 anos em competição, certo? No segundo dia, escalou. Os Eagles queimaram a bandeira dos Rattlers. Os Rattlers invadiram o alojamento dos Eagles, viraram colchões, rasgaram roupas. No terceiro dia, os meninos começaram a fabricar armas improvisadas, pedras em meias, bastões. O acampamento teve que intervir fisicamente para evitar um conflito que poderia resultar em ferimentos graves. Meninos normais, famílias normais, sem histórico de violência. Em 3 semanas, divididos em tribos artificiais, estavam prontos para ir para a guerra. A única variável que mudou foi a divisão em grupos e a introdução de competição por recursos. Sherif provou algo que a humanidade se recusa a aceitar. O conflito entre grupos não exige diferenças reais. Não precisa de raça, religião, classe ou ideologia. Precisa apenas de 2 coisas: identidade grupal e competição por algo escasso. A teoria que surgiu desse experimento se chama Teoria do Conflito Realístico. E ela explica desde guerras entre nações até brigas entre departamentos numa empresa. O princípio fundamental: quando 2 grupos competem pelos mesmos recursos limitados, o preconceito, a hostilidade e a discriminação surgem automaticamente. Não porque as pessoas são más, porque o cérebro humano está programado para proteger o grupo ao qual pertence. Henri Tajfel, psicólogo social da Universidade de Bristol, expandiu isso nos anos 1970 com os experimentos de grupo mínimo. Ele dividiu pessoas em grupos usando critérios completamente arbitrários, preferência por pinturas de Klee versus Kandinsky. E mesmo com essa divisão absurda, os participantes imediatamente favoreceram membros do próprio grupo e discriminaram o outro. Isso significa que a tendência tribal é tão fundamental que qualquer divisão, por mais superficial que seja, ativa o favoritismo endogrupal. Nós contra eles. É automático, é neurológico, é humano. O neurocientista Jay Van Bavel, da Universidade de Nova York, demonstrou com ressonância magnética que o cérebro processa faces de membros do próprio grupo e de outros grupos de forma diferente. Faces do endogrupo ativam mais empatia, faces do exogrupo ativam mais cautela, em milissegundos, antes de qualquer pensamento consciente. No mundo moderno, isso se manifesta em escala industrial. Partidos políticos, times de futebol, nacionalidades, religiões, sistemas operacionais, Android versus iPhone, Marvel versus DC, cada divisão, por mais trivial que seja, ativa os mesmos circuitos tribais que fizeram meninos de 11 anos fabricar armas em Oklahoma. Redes sociais amplificam isso exponencialmente. O algoritmo detecta qual é o seu grupo e te mostra mais conteúdo que reforça a identidade grupal e demoniza o outro lado. Cada post que te irrita sobre aquele grupo está reforçando a divisão, e cada engajamento seu, mesmo indignação, alimenta o algoritmo para te mostrar mais do mesmo. Agora, a parte mais importante do experimento de Sherif. A 3ª semana. Sherif não queria apenas criar conflito, queria resolvê-lo. E testou várias abordagens. Primeira tentativa, contato simples.
colocou os dois grupos juntos em situações neutras. Refeições compartilhadas, filmes juntos, resultado, fracasso total. Os meninos usaram cada encontro como oportunidade para mais conflito. Jogaram comida uns nos outros, gritaram insultos. O contato sem propósito comum piorou a situação. Segunda tentativa, líderes pedindo paz. Os monitores pediram aos líderes de cada grupo que promovessem a paz. Resultado, os líderes que tentaram foram vistos como traidores pelos próprios grupos. Perderam status, foram substituídos por membros mais agressivos. Terceira tentativa, objetivos superordenados. Xerife criou situações onde os dois grupos precisavam cooperar para resolver um problema que nenhum dos dois conseguiria resolver sozinho. O caminhão que levava comida para o acampamento quebrou. Os dois grupos precisavam puxar juntos com uma corda para mover o veículo. O sistema de água do acampamento falhou. Os dois grupos precisavam trabalhar juntos para consertá-lo. Um filme que todos queriam assistir custava mais do que qualquer grupo poderia pagar sozinho. Precisavam juntar recursos e funcionou. Não imediatamente, não com um único evento, mas depois de múltiplos objetivos superordenados, a hostilidade diminuiu. Meninos dos dois grupos começaram a se sentar juntos nas refeições, a fazer piadas juntos, a pedir para voltar no mesmo ônibus. A descoberta: contato não resolve conflito. Cooperação para objetivos comuns resolve. Gordon Allport formalizou isso na hipótese do contato em 1954, no mesmo ano do experimento. Para que o contato entre grupos reduza o preconceito, 4 condições são necessárias: status igual entre os grupos, objetivos comuns, cooperação interdependente e apoio institucional. A aplicação prática é enorme. No trabalho, departamentos que competem entre si criam tribalismo. A solução não é team building com happy hour, é contato social sem propósito. A solução é projetos interdepartamentais onde o sucesso de um depende do sucesso do outro. Em famílias, quando dois lados da família estão em conflito, sentar todo mundo na mesma mesa no Natal não resolve. Criar uma situação onde ambos precisam cooperar para algo que ambos querem resolve. Na sociedade, a polarização política não se resolve com debate. Debate é competição. Se resolve com problemas que exigem cooperação de ambos os lados. Desastres naturais, por exemplo, historicamente reduzem polarização temporariamente, porque criam objetivos superordenados. A defesa pessoal contra o tribalismo começa com consciência. Quando você sentir hostilidade automática contra aquele grupo, pause. Pergunte: eu conheço pessoalmente alguém daquele grupo? A hostilidade é baseada em experiência real ou em narrativa de grupo? Segunda, resista à desumanização. O primeiro passo de todo conflito é transformar o outro lado em eles, em número, em categoria, em rótulo. Quando você mantém a humanidade individual de cada pessoa, a programação tribal perde força. Terceira, identifique quem se beneficia da divisão. Todo conflito tem quem perde e quem lucra. Líderes que promovem divisão quase sempre se beneficiam dela. Pergunte: quem ganha poder quando eu odeio aquele grupo? 22 meninos normais se transformaram em tribos inimigas em 3 semanas. Não porque eram maus, porque o contexto criou as condições. E o contexto pode ser mudado. Deixa nos comentários. Em que situação da sua vida você percebe o tribalismo operando? Trabalho, política, família? Se inscreve no canal. Nos vemos no próximo.